Olá, muito bem-vindo ao Sermão Online do dia 26/7/2020. Que Deus abençoe você e que nós possamos ter um momento abençoado por Deus neste instante. Antes de a gente começar a falar da Palavra de Deus, refletir nas Escrituras Sagradas, vale lembrar que fica na descrição do vídeo os links para você poder louvar o Senhor com algumas canções, com alguns cânticos de louvor a Deus, cânticos que nós também cantamos, né, e louvamos a Deus com essas mesmas músicas no culto presencial, na celebração presencial. Fica de sugestão, se você quiser um tempo aí para louvar e adorar a Deus com música, deixamos aí os links com as 3 dicas dessa semana. Tá joia? Vamos refletir na palavra de Deus, mais uma vez na série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. E dessa vez vamos falar de o compartilhar da autoridade com base em Marcos 6, de 7 a 13. Marcos 6, de 7 a 13, que diz assim: Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração para que, tendo lido a Tua Escritura, Senhor, a gente possa ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer através dessa meditação, através desse sermão, Senhor Deus. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se tem alguma coisa que também a gente precisa se lembrar no processo, né, ou no fato de que Jesus tem toda a autoridade e todo o poder, é que ele compartilhou esse poder com os seus discípulos. Ele compartilhou essa autoridade com os seus discípulos. E a gente pode estranhar, né, de dizer assim, mas como assim ele compartilhou a sua autoridade com os discípulos? Sim, ele compartilhou sua autoridade. Nota, quando eu digo compartilhar a autoridade, eu não estou dizendo que agora a autoridade também é minha. A autoridade não é minha, a autoridade é dele, exclusivamente dele. Toda a autoridade, todo o poder são de Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele cede, ele nos dá dessa autoridade para um fim que a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa reflexão. Mas ele compartilha da sua autoridade para essa finalidade que nós vamos falar. E lemos, né, esse texto em que os seus 12 apóstolos são enviados para pregar, curar, libertar, e tudo isso debaixo da autoridade de Jesus. Jesus já demonstrou a sua autoridade para curar, para libertar, para transformar vidas, e agora ele manda os seus discípulos para, na autoridade dele, fazer a mesma coisa. E é nessa pegada que nós vamos refletir um pouquinho sobre essa autoridade compartilhada. Mais uma vez, quando a gente fala sobre a autoridade compartilhada, a gente vê aí logo no verso 7, chamou os 12
e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. Ora, por que é que o Senhor Jesus nos compartilhou, né? Compartilhou com a gente da sua autoridade? Por conta da continuidade do seu ministério. O ministério de Jesus, né, ou a atuação de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, tem uma continuidade. Que continuidade? Nós continuamos o ministério de Jesus. Pode ser que você pense que a atuação de Jesus se encerrou depois que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Você pode falar assim, aqui acabou o ministério de Jesus. Mas não é bem assim. Na verdade, o ministério de Jesus continua. E ele continua a partir do seu povo. Ele continua a partir dos seus discípulos. Continuou a partir dos seus apóstolos, os 12, e dos 12 para todo o seu povo, a sua igreja. Então, quando a gente fala do ministério de Jesus, a gente não está falando de uma atuação em que Jesus finalizou a sua ação assim que ele subiu aos céus, mas ele entregou esse ministério, essa atuação para os seus discípulos, sendo que agora a atuação que era de Jesus há 2000 anos, agora ela é nossa, ela é uma responsabilidade nossa. Jesus entregou esse ministério para nós. Quando nós pensamos naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus ensinou, em como Jesus viveu, tudo isso agora é uma responsabilidade confiada a nós. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma pedra preciosa que vale aí, vamos supor assim, $1 milhão, e eu entrego para você e falo para você, cuida para mim, essa pedra é minha, é meu tesouro, eu entrego para você e eu falo assim, você vai cuidar dela para mim. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa responsável, você vai guardar ela no lugar mais seguro que você tem para guardar. Você vai cuidar dela com todo o seu coração. Por quê? Porque ela é uma responsabilidade grande para você. Ela é uma responsabilidade de confiança. E o ministério de Jesus também. Ele confiou. Se você teve uma experiência de salvação com Jesus e você é discípulo dele, ele te confiou o seu próprio ministério, a sua própria atuação. Você é a continuidade da atuação de Jesus ao longo desses 2000 anos. Na sua geração, Jesus quer abraçar as pessoas a partir dos seus braços. Jesus quer olhar para as pessoas a partir dos seus olhos. Jesus quer ir aos lugares a partir dos seus pés e tocar nas pessoas e abençoar as pessoas a partir das suas mãos e falar às pessoas a partir da sua boca e amar as pessoas através do seu coração. Ele quer usar a sua vida para continuar o seu ministério. Então, quando nós falamos dessa continuidade do ministério de Jesus, nós estamos falando de mim e de você. Nós não estamos falando simplesmente daquilo que Jesus fez 2000 anos atrás, mas daquilo que ele quer fazer através da sua vida. E isso é uma responsabilidade sua que ele confiou a você, servo e discípulo de Jesus. E você não tem muita opção no sentido de falar assim, mas eu não quero. Se você é discípulo de Jesus, esse ministério também é seu. Esse ministério foi confiado a você e você precisa levar adiante esse ministério de acordo com as orientações do Senhor Jesus. Você pode me perguntar, mas eu não sei o que é que eu tenho que fazer, que ministério é esse, o que Jesus fazia. Vamos pensar com base no que o texto nos explica e o que os apóstolos vieram fazendo quando foram enviados?
vamos pensar em 4 características do ministério de Jesus. A primeira característica que nós temos é divulgar as boas notícias. Essa é a primeira e o alicerce do ministério, da atuação de Jesus. Jesus esteve aqui na terra e ele atuou de tal forma que, morrendo na cruz e ressuscitando e divulgando o evangelho, né, as boas notícias de salvação, as pessoas pudessem ser salvas e transformadas por essa mensagem. Olha só o que os discípulos foram fazendo depois que Jesus os enviou. Pregavam, verso 12, ao povo que se arrependesse. Por quê? Porque ninguém pode receber a salvação em Jesus Cristo se não se arrepender do seu pecado. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus mandava, né, convidava as pessoas a se arrependerem do seu pecado e crerem nele para serem salvas. E nós temos essa responsabilidade confiada a nós de, no mundo ao nosso redor, falar para as pessoas que elas precisam se arrepender e crer em Jesus, porque Jesus morreu por elas e ressuscitou, tendo vitória sobre a morte. Esse tipo de pregação, essa divulgação das boas notícias de salvação é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua. Você não pode dizer assim, isso daqui é para o missionário, isso daqui é para o evangelista, isso daqui é para o pastor. Não, essa responsabilidade é uma responsabilidade sua. Por quê? Porque a continuidade do ministério de Jesus é uma responsabilidade confiada a você. A outra parte que podemos falar do ministério de Jesus é libertar os cativos de Satanás. O texto no verso 13 diz, expulsavam muitos demônios. Nosso mundo, ele é dominado por demônios. Demônios fazem parte do funcionamento de como as nossas sociedades e culturas funcionam. E nesse processo, as pessoas que estão presas, escravas do seu pecado, mortas nos seus delitos e pecados, elas também estão sob a influência e o poder do próprio Satanás. Quando nós atuamos, agimos ao redor delas, principalmente orando por elas e principalmente falando das boas notícias de salvação, as pessoas elas vão sendo libertas do cativeiro de Satanás. É muito interessante porque uma das coisas que o Evangelho faz é libertar culturas de sistemas diabólicos. Então, por exemplo, vou dar 3 exemplos para vocês de como a presença das boas notícias de Jesus, a presença da influência dos discípulos de Jesus em determinadas culturas, libertou algumas sociedades da influência de Satanás. A primeira é na Índia. A Índia, no século XVIII, tinha uma cultura, né, um costume de, a hora que um homem de família, morria, o corpo dele era queimado junto com todos os seus bens e a sua esposa era considerada um bem. Portanto, ela era queimada viva junto com o corpo do seu marido. Isso era uma prática considerada aceitável na sociedade indiana do século XVIII. E a presença das boas notícias de salvação sendo pregadas não só salvou pessoas, mas também
despertou uma nova consciência nos indianos de que isso era mal. E essa prática parou de ser realizada depois de um tempo. No mundo muçulmano, existe uma cultura em algumas comunidades, em algumas culturas muçulmanas, de que a mulher não tem direito ao prazer sexual e, portanto, chegado algum tempo, fazem um tipo de cirurgia nos órgãos genitais dela para que ela não sinta prazer sexual. Só o homem teria direito ao prazer sexual. Com a entrada das boas notícias de salvação na vida das pessoas e naquela cultura, muitas pessoas foram salvas. Mas, além de tudo, essa prática vem sendo abandonada ao longo do tempo. Terceiro exemplo que eu dou é de que hoje nós temos a consciência de que escravizar pessoas é ruim, é maligno. Mas, no século XVIII, no século XIX, era uma coisa tão comum, as pessoas não consideravam os escravos nem como pessoas. E então um homem, William Wilberforce, que era parlamentar na Inglaterra, discípulo do Senhor Jesus, homem temente a Deus, esse homem, pelo poder do Espírito Santo, lutou 37 anos para conscientizar as pessoas de que aquilo era mal. E ele foi trabalhando isso de tal forma que a consciência das pessoas foi sendo desperta para o fato de que comercializar seres humanos, escravizar pessoas, era maligno. Isso partiu dele para o parlamento, do parlamento para a Inglaterra, da Inglaterra para a Europa, da Europa para todo o mundo. Claro, hoje nós temos ainda trabalho escravo, mas hoje nós olhamos para o trabalho escravo como algo ruim, algo que deve desaparecer. Quando no século XVIII, na época de William Wilberforce, era totalmente aceitável que um homem tivesse escravos. São as boas notícias do Senhor Jesus, as boas notícias de salvação, não só transformando a vida das pessoas e salvando elas, como também transformando a cultura, libertando a cultura de correntes de Satanás. Isso também acontece na vida individual das pessoas, pessoas que são que a gente vê que são muito oprimidas por Satanás e que pela influência de discípulos do Senhor Jesus vão sendo libertas dessa opressão. Isso faz parte do ministério de Jesus, porque Jesus libertou cativos de Satanás. Outra situação, né? Outro elemento que faz parte do ministério de Jesus é interceder pelas pessoas. Os discípulos, no verso 13 está escrito aqui, que eles curavam numerosos enfermos. Como é que eles faziam isso? Eles oravam pelas pessoas e, inclusive, impunham as mãos sobre elas e ungiam elas com óleo. Eu quero que vocês entendam que se você tiver a possibilidade de impor a mão sobre os enfermos, faça isso no poder do nome de Jesus. E se você tiver a possibilidade de ungir as pessoas com óleo, faça isso, porque isso é uma simbologia, é um símbolo. O óleo não é mágico, mas é uma simbologia de que ali existe a atuação do Espírito Santo e que nós dependemos da atuação do Espírito Santo para a ministração de cura. Porém, se você não tiver óleo à sua disposição, não tem problema, porque o importante é a oração. Interceda pela pessoa. Se você, por exemplo, e isso eu recomendo para você fortemente,
Se você é um homem que vai orar por uma mulher, não encoste a mão nela. Simplesmente interceda. E a recíproca é verdadeira. Se uma mulher for orar por um homem, não encosta a mão nele. Só intercede e está tudo certo. Porque a oração é a chave do negócio, não é o impor as mãos no final das contas e nem o óleo. Mas se houver a possibilidade tanto de impor as mãos quanto de ungir a pessoa, é bom, porque isso daí é recomendação do Senhor Jesus, isso é recomendação das Escrituras Sagradas numa situação mais geral. Eu quero que vocês entendam que a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes no reino de Deus. Se você teve uma experiência salvadora com Jesus, então você foi transformado em sacerdote de Deus. O sacerdote, ele não só tem acesso a Deus, como ele faz um tipo de meio de campo. Nós não somos mediadores, mas, por exemplo, talvez você tenha seu parente, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho ou de escola que não tem Jesus. Nós vivemos numa sociedade perdida, num mundo que jaz no maligno. E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de pessoas que não têm acesso a Deus porque estão separadas de Deus pelo pecado. Agora, você teve acesso a Deus pelo sangue de Jesus e esse sangue abriu um novo e vivo caminho para você. Então, uma das coisas que você precisa fazer é interceder pelas pessoas, seja orar com elas, seja orar por elas, porque você teve o caminho aberto até o Pai e você pode chegar diante do Pai e orar por aqueles que não têm acesso a Deus porque estão separadas de Deus. Interceder pelas pessoas é algo fundamental. A gente não ora, às vezes a gente se perde orando só pelos nossos próprios problemas, mas o ministério de Jesus, a atuação de Jesus através de nós, nos impulsiona a interceder por todas as pessoas. O último ponto sobre o ministério de Jesus também é referente às enfermidades, mas é fazer diferença positiva na vida das pessoas. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era diferença positiva na vida das pessoas. E, portanto, você pode dizer assim, mas eu oro pelas pessoas e elas não são curadas de maneira sobrenatural, como aconteceu com os apóstolos e como aconteceu com Jesus. Isso pode acontecer? Claro que pode. Você precisa orar pelas pessoas esperando uma intervenção do próprio Deus. Mas, vamos dizer assim, como é que eu vou ajudar os enfermos se não ocorrer uma intervenção sobrenatural? Você vai ajudar cozinhando para aquele seu amigo, colega, parente que está doente e que não pode cuidar de si mesmo, ajudando ele naquilo que ele precisar, acompanhando ele no médico, acompanhando ele na internação, enfim, cuidando dele para ele ficar bom. Às vezes as pessoas não estão nem doentes da saúde física, mas às vezes elas estão tristes e você pode entrar com a sua companhia, com o seu tempo, com o seu apoio, com o seu consolo. Às vezes você tem dois amigos que estão brigados, que brigaram, e você tem a possibilidade de ajudar eles a se reconciliar. Ajude-os a se reconciliar. É fazer diferença positiva na vida das pessoas. Se você não puder fazer absolutamente nada por elas, a gente volta para o ponto anterior, ou seja, você pode interceder por elas diante do Pai, porque Deus é poderoso para fazer quando a gente não pode, mas a gente também não pode se esconder atrás da oração
e dizer assim, então só vou ficar orando quando a gente pode fazer alguma coisa, porque como diz as escrituras sagradas lá no livro de Tiago, se você vê o seu irmão e pode fazer o bem a ele e não faz, nisso você também peca. Então, se você olha a necessidade dessa ou daquela pessoa e você tem a possibilidade de auxiliar a suprir essa necessidade, faça isso, porque Jesus de Nazaré andou por esta terra fazendo o bem. Ok? Então temos essas 4 características do ministério de Jesus. Vamos de trás para frente. Fazer diferença positiva, interceder pelas pessoas, libertar os cativos de Satanás e divulgar as boas notícias de salvação. Agora vamos daqui para cá. Divulgar as boas notícias de salvação, libertar os cativos de Satanás, interceder pelas pessoas e fazer diferença positiva na vida daqueles que cercam você. Ok até aí? Então vamos falar um pouquinho mais do ministério de Jesus. Vamos chamar agora o ministério de Jesus por um nome um pouquinho menor. Vamos falar dele como a missão. E cumprir a missão requer algumas coisas, como, por exemplo, a missão ela é comunitária. Jesus podia ter mandado os 12 apóstolos, cada um para um lugar, e ele teria coberto 12 frentes de pregação. Ele não fez isso, ele cobriu apenas 6 frentes de pregação, porque ele passou a enviá-los de 2 em 2. Ora, por que é que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque para ele uma estrutura que seja produtiva não pode suplantar o relacionamento. O relacionamento para cumprir a missão é importante, porque a gente não cumpre a missão que nem um lobo solitário. A gente cumpre a missão de forma comunitária. É na comunidade que a gente cumpre a missão. A gente não pode dar continuidade, ou a nossa tentativa de dar continuidade ao ministério de Jesus vai ser muito fraca se a gente tentar fazer isso sozinho, porque a missão ela foi programada e estruturada por Deus para ela ser desempenhada de forma comunitária. Por isso que os discípulos de Jesus não podem dizer e não têm a possibilidade de dizer: eu sou crente na minha própria casa, eu não preciso estar em comunhão com outras pessoas, eu fico aqui no meu canto adorando a Deus. Primeiro, a adoração a Deus não é só uma questão de você ficar cantando, orando e lendo a palavra. Isso daí tem que redundar em você pregar as boas novas, auxiliar na libertação dos cativos de Satanás, interceder pelas pessoas e fazer diferença positiva. Você não tem como ficar fechado na sua casa e não atuar nesses 4 pontos da missão. Então, a missão ela só pode ser cumprida se você atuar de forma comunitária. Olha o que Jesus diz em João 13. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ninguém pode demonstrar amor uns pelos outros se ficar todo mundo afastado, num sentido de eu não tenho relacionamento com as pessoas. Hoje é um tempo em que a gente precisa ficar um pouco mais isolado e afastado, até como uma demonstração de amor pelas pessoas, mas isso não nos impede de manter a comunhão e o relacionamento por meios digitais, a internet, o computador, o celular. Manter a comunhão e demonstrar o amor dentro de todas as possibilidades. Se você não faz parte da vida de uma comunidade cristã e essa comunidade não faz parte da sua vida e não existe ali um empenho de amar uns aos outros, ali a missão está comprometida. Por quê? Porque cumprir a missão é algo para ser comunitário. Além disso,
A missão só acontece na dependência. Dependência de quê? Dependência, aliás, de quem, né? De Deus. Olha o que Jesus ordena para eles. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Isso está lá no verso 8. E por que é que Jesus falou para eles não levarem nada? Nem comida, nem nada que eles possam guardar, ajudar a guardar, e nem dinheiro. Para ensiná-los que a missão, o ministério de Jesus, só vai poder ser feito na dependência do próprio Deus. É no poder do Espírito Santo, é numa relação de dependência com o próprio Deus, é que a gente vai conseguir cumprir a missão. Se você acha que você vai cumprir a missão na força da sua capacidade, você vai beirar o fracasso ou vai cair no abismo do fracasso. Por quê? Porque não é assim que funciona. O Senhor Jesus disse assim em João 15, que nós deveríamos permanecer nele. E permanecendo nele, nós daríamos muito fruto, porque sem ele a gente não pode fazer nada. É permanecendo em Jesus, dependendo de Deus e dependendo da força, do poder do Espírito Santo, agindo através de nós, é que nós podemos dar continuidade ao ministério de Jesus, dar continuidade à missão. Então, a missão só pode ser feita na dependência de Deus. E isso foi muito bem trabalhado com os apóstolos quando Jesus ordena a eles que não é para levar dinheiro, não é para levar comida e não é para levar nada para guardar. Dependam apenas de Deus. Da mesma forma, nós, discípulos de Jesus, precisamos viver e cultivar uma vida de dependência do poder de Deus e não da nossa própria capacidade. Por fim, nem tudo são flores e a gente precisa entender isso também. Às vezes a gente pensa que tudo vai ser lindo e maravilhoso e não vai ser. Olha o que diz o verso 11. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Isso quer dizer que nós vamos ser rejeitados muitas e muitas vezes. Fazendo tudo isso, falando das boas notícias de salvação, trabalhando para a libertação dos cativos de Satanás, intercedendo pelas pessoas, fazendo diferença positiva. Muitas vezes a gente vai ter rejeição. As pessoas vão olhar para nós e vão zombar de nós e vão dizer, vão nos ofender, vão fechar a porta na nossa cara, vão simplesmente dizer que isso daí é balela e que não tem nada a ver. Ou que elas têm a sua própria religião, que elas herdaram do pai, do avô, do bisavô, até a enésima geração, e que elas não vão mudar de ideia, que elas são meio que Gabriela mesmo, e que elas são assim, elas vão ficar assim, elas vão morrer assim. Nota, rejeição faz parte de cumprir o ministério de Jesus. Nem tudo são flores. Às vezes a gente vai pensar o seguinte, porque eu vou lá e as pessoas elas vão ser transformadas, elas vão ser renovadas, Deus vai operar o sobrenatural na vida das pessoas e todo mundo vai ser transformado, vai rolar um grande avivamento. Nem sempre. Às vezes a gente vai a determinados lugares, a gente vai conversar com determinadas pessoas, a gente vai trabalhar muito tempo com muitas pessoas e essas pessoas simplesmente elas vão olhar para nós e falar assim, mas eu não quero, mas eu já desisti, porque isso daí não é para mim, porque você está louco de achar que isso daí é sério. A gente vai ter uma série de rejeições e a gente vai precisar aprender a lidar com elas. Por quê? Porque a rejeição faz parte do cumprir a missão.
A rejeição faz parte. E aí a gente também não pode desanimar, porque aquele que nos enviou, ele é fiel. E ele sabe o que ele faz. E a gente precisa continuar. Lembra? Essa é uma responsabilidade de muita confiança. O ministério de Jesus é algo muito precioso que nos foi confiado. Então a gente não joga fora e fala assim, então isso daqui não presta porque eu fui rejeitado. Não, a gente continua. A gente continua e a gente continua. A gente continua até o momento em que Jesus voltar. Então, eu quero que vocês entendam também que nós vamos ser rejeitados e que nem tudo são flores, mas que é para a gente continuar, porque esse ministério que foi nos confiado, ele é muito precioso. E o que Deus nos manda, o que Jesus nos manda fazer é prosseguir. Então, essa é a minha recomendação para você dentro de toda essa reflexão. E eu quero nesse instante, orar por você. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti e eu quero colocar, Senhor Deus, essa ou essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Abençoa cada uma delas, Pai. O Senhor conhece o coração e o Senhor conhece a vida de cada uma delas. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre a vida delas e que haja um despertamento de uma nova consciência na mente delas e no coração delas, para que elas possam acolher o ministério de Jesus Cristo de Nazaré, para que deem continuidade a ele na sua geração, para que as pessoas nos reconheçam como representantes do Senhor Jesus no mundo que nos cerca, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a divulgar as boas notícias de salvação entre aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Dá-nos a ousadia, Senhor, segundo o poder do Teu Espírito Santo, para assim fazer, para que a gente tenha um testemunho eficaz de quem é o Senhor diante daqueles que estão perdidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, e fortalece-nos com poder para que a gente possa, Pai, libertar os cativos de Satanás. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude nesse processo para que mais e mais pessoas deixem de ser usadas, oprimidas e enredadas por Satanás, mas que reconheçam e percebam e experimentem da tua salvação, que as liberta de todo o jugo de Satanás, Pai. Nós te pedimos pela nossa cultura e te pedimos pela nossa sociedade brasileira, Senhor Deus, que tem estruturas muitas vezes diabólicas, e nós te pedimos, Senhor Deus, que essas estruturas vão sendo quebradas no nome do Senhor Jesus, para que no poder das boas notícias de salvação, a cultura da nossa sociedade vá se tornando muito mais próxima da cultura do teu reino. Nós te pedimos que o teu evangelho, que as boas notícias de salvação façam isso, Senhor, em todo o território desse país. Façam isso entre as pessoas desta nação, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor renove e nos dê perseverança em ter o anseio de interceder pelas pessoas, por orar pelas pessoas, por clamar pelas pessoas, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a ser diferença positiva a cada pessoa que está próxima a nós, Pai. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a ter comunhão uns com os outros na comunidade que se chama pelo Teu nome. Ajuda-nos a amar uns aos outros
de verdade e profundamente para que a gente nisso seja reconhecido como teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, só em Ti, Senhor Deus, e não na nossa capacidade, porque a nossa capacidade foi dada por Ti. E nós Te agradecemos porque tudo vem de Ti, inclusive as nossas próprias competências e capacidades, mas elas não são suficientes e por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo agindo através de nós. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos anime, nos encoraje sempre a perseverar na missão, mesmo em meio às perseguições, às zombarias, às ofensas, às rejeições, Pai. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Vão ao longo da semana para ser bênção cumprindo o ministério de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.